número de abate de bovinos segue em alta. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre deste ano, o Brasil abateu um volume cerca de 25% maior em relação aos abates do primeiro trimestre do ano passado. O dado divulgado hoje na pesquisa trimestral da pecuária mostra que houve um recorde na série histórica iniciada em 1997. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram abatidas 9.300.000 cabeças sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Vamos ver alguns números da pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Vejam só, primeiro trimestre, 9.300.000 cabeças. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, aumento 24,6%. Na comparação ao quarto trimestre do ano passado, 1,6% de aumento. O peso da carcaça também aumentou na comparação anual, 24%. Agora a produção foi de 2.390.000 toneladas. Na comparação ao quarto trimestre, o peso da carcaça caiu 1,4%. Boa tarde, João Pedro Cuti Dias. Boa tarde a todos vocês. Realmente, os números são bastante altos em relação ao primeiro trimestre do ano passado, 24%, é muita coisa. E também, e o peso da carcaça, né? Foi proporcional também, 24%, falando em 2.390.000 toneladas de carne bovina. Aí, se você considerar, Zé, que nesse primeiro trimestre nós exportamos alguma coisa por volta de 600.000 toneladas de carne in natura, vamos colocar em carcaça, vai dar mais ou menos uns 750.000 toneladas. Você vê que a exportação conseguiu avançar muito nesse aspecto de escoar essa produção. Bom, acho que o próximo slide de você vai ser Vamos ver os machos e as fêmeas? Vamos ver então os abates de bovinos separadamente, machos e fêmeas. Tudo o primeiro trimestre de 2024. Vamos colocar a tela para você acompanhar. Entre os machos, os abates chegaram a 5 milhões de cabeças. Os bois, 4.620.000 cabeças. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, tá, 24%. E na comparação ao último trimestre de 2023, 10% de queda. Entre os novilhos, um volume bem menor. 370.000 toneladas de novilhos abatidos no primeiro trimestre deste ano, com queda nas duas comparações, na anual 5,9%, e na trimestral, 10% de queda, João Pedro. Você vê, mesmo o macho, né? Nesse período, primeiro trimestre, normalmente não tem confinamento, basicamente é animal de pasto, né, Zé? Ou terminado a pasto com terminação intensiva. E esses animais mais novos, machos mais novos, supõe-se que grande parte deles seria voltada para o mercado chinês, que o primeiro trimestre houve uma diminuição nas exportações com destino ao mercado chinês. Talvez seja essa uma das razões que não cresceu na mesma proporção que cresceu os animais mais zerados. Vamos ver as fêmeas, abate das fêmeas no primeiro trimestre deste ano. Vamos lembrar que o IBGE falou que houve um recorde histórico no volume de abates de bovinos no primeiro trimestre deste ano. As fêmeas também tiveram grande participação. O total, 4.290.000 cabeças. Vamos lembrar que os bois foram 5 milhões, os machos, né, 5 milhões, as fêmeas, 4.290.000. Entre as vacas, 2.960.000 cabeças, que esses abates tiveram alta de 20% de primeiro trimestre ao primeiro trimestre agora, do ano passado para cá. E na comparação com o último trimestre do ano passado, vejam só, na comparação trimestral, os percentuais são pequenos, mas no abate de vacas chega a 17% e na comparação das novilhas, mais ainda, 26%. Quer dizer que no primeiro trimestre deste ano houve um volume muito grande de fêmeas abatidas. De vacas,
E novilhas, João? A novilha é claro, o momento que o pessoal está pegando a fêmea, que no passado ela reteve ela para a cria, a novilha é a fêmea que vai emprenhar e vai dar o bezerro no próximo ano, né? Ela acaba indo para o abate. Por quê? Porque ela vale mais no gancho do que no pasto. Então, o preço do bezerro, que estava muito defasado, que caiu muito, foi um dos fatores que levou o pecuarista a colocar as novilhas para engordar. A novilha é um animal fácil de engordar. Não é difícil de você conseguir completar, fechar, conseguir dar peso para ela. A vaca é isso aí que nós estamos vendo. Cada vez mais um percentual de vaca dá mais ou menos 45%, 43% dos abates foram fêmeas, né, Zé? Um número bastante pau alto. A pau. Quase pau a pau. No primeiro trimestre. É isso aí que está acontecendo. Ou seja, o preço do bezerro caiu muito e o criador acabou descartando fêmeas. Né? Muito bem. O outro assunto de hoje é o resultado da balança comercial referente ao mês de maio. O saldo no mês, 8 bilhões e 500 milhões de dólares. E no ano, no acumulado até maio, 35, quase 36 bilhões de dólares o saldo, que muito se deve às exportações do agronegócio. Carne bovina foi bem, vamos dar uma olhada rapidamente. O que o Brasil exportou no mês de maio? A média por dia, 10 mil, pouco mais de 10 mil toneladas. E no acumulado, excelente volume, quase 212 mil toneladas. Histórico isso aí, João Pedro. Para o mês de maio, com certeza, deve ser um mês de maio que mais se exportou. 25,9% de aumento em relação a maio do ano passado. O preço da tonelada segue em queda. Vamos ver os números para tonelada no mercado externo. No ano passado, nessa época, 5.095 dólares e agora, em maio, 4.504 dólares. Esse é o preço médio da tonelada no mercado internacional. Queda de 11%, quase 12%, João. E ontem nós comentávamos a respeito do preço da carne bovina na China. A China quer comprar abaixo desse preço médio que nós estamos falando aí, comprar próximo a 4 mil dólares. 4 mil dólares não está motivando os frigoríficos. Hoje eu conversei com um comprador de um frigorífico que foi recentemente habilitado para a China e perguntei, e aí, a habilitação para a China está dando resultado? Não está valendo a pena. Essa foi a expressão dele. Ou seja, o preço que hoje se consegue vender para os chineses, aparentemente não está valendo a pena. Esse crescimento está indo muito para outros mercados, especialmente para os mercados árabes, os Emirados Árabes Unidos, que hoje é o terceiro, o quarto maior destino da carne, mercados que não apareciam nas estatísticas, como o caso do México, hoje está aparecendo. O México está exportando carne para os Estados Unidos e está comprando carne nossa aqui para o consumo deles. Ou seja, o Brasil está ampliando o universo de compradores de carne bovina brasileira. Isso não é ruim, não. Isso é bom. É ótimo. Nós tínhamos que pegar só botar um preço melhor na nossa carne. Aí seria Japão, Coreia do Sul, que por enquanto ainda não são compradores expressivos. Temos ainda um minuto, João. Vou pedir para colocar a tela do milho. O que o Brasil exportou de milho em maio? Estava no negativo até então. Neste mês, na comparação com maio do ano passado, ficou com quase 10% de alta. Foram 20.060 toneladas por dia no acumulado do mês, 21 dias úteis, 421.370 toneladas. Por que reverteu, João Pedro? Começou a colher o Mato Grosso. Mato Grosso é o maior produtor de milho, segunda safra. Eles estão hoje com uma estrutura de logística, especialmente usando as hidrovias, um pouco mais eficiente, e mesmo a ferrovia, ali no caso de Rondonópolis, e está exportando. O preço do milho está abaixo de R$40 lá no mercado disponível. O pessoal creio que está conseguindo um pouco mais do que R$40 exportando. O preço do milho no mercado mundial caiu,
Mas, porém, o câmbio no Brasil melhorou. Hoje nós estamos falando de um câmbio de quase 5,30, né? Está bem próximo de 5,30. Isso acaba ajudando um pouco a formar um preço melhor. O nosso milho é de qualidade excepcional. O milho colhido no Mato Grosso é muito bom. Não tem contaminação de aflatoxina, nada. E alguns compradores, como o caso do Japão, gostam muito do milho brasileiro.